E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse lugar para a gente falar de Bíblia e teologia de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido para vocês. A nossa conversa de hoje, ela vem também de uma caixinha de Instagram. Como viver a pluralidade religiosa sem romper a linha tênue do sagrado, profano e a loucura atualmente? Como viver a pluralidade religiosa sem se afastar de Deus? Onde está o limite entre conhecer outras crenças e se perder? Como faz isso sem cair em intolerância? Grande, né? Eu mandei mensagem para essa minha amiga pedindo que ela explicasse um pouquinho mais a pergunta. E ela complementou: dá pra ter Jesus como referência, mas também viver experiências na Umbanda e aprender com o budismo? Eu confesso que eu gostei muito dessa pergunta, ela me deixou bem intrigado, pensativo. É uma pergunta honesta e é a cara do nosso tempo, esse tempo de pós-verdade e poli-verdades, né? Muitas verdades. Todo mundo quer uma espiritualidade, mas sem exclusividade. Todo mundo quer conexão com o divino, mas sem um compromisso eh, total. E antes de tentar criar uma resposta, eu preciso te dizer que é legítimo, é válido esse desejo. E eu quero te provocar. Quando você busca várias espiritualidades, o que você está procurando? Sentido, pertencimento, paz, identidade, um silêncio para as vozes que não calam? Porque no fundo, talvez seja um vazio que você está tentando preencher. E dependendo do que você busca, qualquer coisa que alivie momentaneamente vai parecer suficiente. O mundo espiritual é real. E o desejo humano por viver uma espiritualidade é válido, é necessário. O desejo de se conectar com o sagrado, de buscar sentido, de entender de onde veio, para onde vai, faz parte da gente como humanidade. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que Deus plantou em nós esse anseio pela eternidade. Então, você não inventou essa busca, ela foi plantada em você. Mas vamos lá. Conhecer não é pecado. Inclusive, é bom que você conheça as coisas para você não ser intolerante e nem preconceituoso. A Umbanda é uma religião brasileira que mistura influências africanas, indígenas, católicas e espíritas. Ela trabalha com a ideia de mediação espiritual por meio de entidades. Ela valoriza muito a ancestralidade, o cuidado, a caridade e a conexão com o mundo espiritual. Já o budismo, ele não é necessariamente uma religião teísta, mas é um caminho filosófico e espiritual que busca o fim do sofrimento por meio do autoconhecimento, da disciplina da mente, e da prática da compaixão, sem a centralidade de um Deus pessoal como no cristianismo. São caminhos sérios, interessantes, com suas próprias estruturas, práticas e fundamentos. E é justamente por isso que não são simplesmente peças que se encaixam sem ter esse conflito dentro de uma mesma fé. Mas conhecer e participar espiritualmente são coisas diferentes, porque a espiritualidade não é só um conhecimento, é vínculo, e todo vínculo te forma. E aqui a gente precisa fazer uma parada e uma pergunta diferente, porque a pergunta qual caminho eu prefiro talvez não seja mais adequada. A pergunta pode ser o que é verdade, o que é a verdade. Se Jesus é só um mestre, um filósofo, uma referência ética, um exemplo de vida boa, então, cara, mistura à vontade. Pega o que você quiser de cada tradição, monta o seu cardápio espiritual, faz sentido. Mas se Jesus é o que ele diz que é, a ressurreição e a vida, a verdade, o único caminho que leva ao Pai, se ele realmente é o Deus encarnado, morto, ressuscitado, a nossa conversa ela toma um outro rumo. E não é uma questão de arrogância, de autoritarismo, de intolerância. Porque toda vez que alguém fala que Jesus é o único caminho, vem um questionamento. Mas quem é você para dizer que ele é o único caminho? Todos os caminhos levam até Deus. Por que Jesus exige essa exclusividade? Não é porque ele é inseguro, mas é porque ele sabe de coisas que a gente não sabe, que a gente demora para entender às vezes. O coração humano é muito vacilão e não consegue servir a dois, ou três, ou quatro, ou cinco senhores. Você pode até tentar, mas em algum momento você vai se dividir. E uma alma dividida nunca consegue encontrar paz.
A exclusividade de Jesus não é uma regra religiosa inventada para controlar as pessoas. É uma consequência lógica de quem ele afirma ser. Ou ele é Deus, e aí tem toda a autoridade para dizer o que diz, ou ele não é. E aí você pode ignorar tudo o que ele falou, inclusive as coisas massas que você gosta. C.S. Lewis, aquele das Crônicas de Nárnia, num livro Cristianismo Puro e Simples, que é um dos mais famosos dele, que inclusive a gente tinha, emprestou para alguém que nunca mais devolveu, ele diz que existe um trilema sobre Jesus, que ele nos deixa três opções. Se ele sabia que não era Deus, mas ele afirmou ser, ele é um mentiroso. Ele enganou todo mundo conscientemente. Se ele achava que era Deus, mas não era, ele era um lunático, um delirante, um desconectado da realidade. Ou ele realmente é o que ele afirmou ser, e aí ele é Senhor. O que Lewis está dizendo pra gente é que a opção confortável não existe. Tem um episódio no Evangelho que me veio à mente pensando sobre isso. Um jovem chega para Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele era um religioso comprometido, cheio de boas intenções. E o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Mas mesmo amando, ele não deixou de falar a verdade. Ele disse: vai, vende tudo que você tem, volta e me segue. O jovem foi embora triste, não porque Jesus foi cruel com ele, mas porque Jesus foi honesto. E aqui a gente precisa dar nome para as coisas, dar nome para aquilo que dói nessa história. Porque o jovem ele não foi embora com raiva, ele foi embora triste. Ele gostava de Jesus, ele queria seguir Jesus, mas tinha outras coisas que ele também gostava e ele não queria largar. E talvez seja exatamente onde você está agora. Você pode até gostar de Jesus, você sente algo real, verdadeiro quando você lê o Evangelho, mas tem outras conexões espirituais que você também quer e que parecem reais, que também preenchem algo. E a ideia de abrir mão de alguma delas dói. E isso é válido, eu respeito demais tudo isso, mas amor de verdade não mente para deixar o outro confortável. Seguir Jesus exige uma coisa que nenhuma outra tradição exige da mesma forma: abrir mão de si mesmo. Não é só abrir mão de outras religiões, é abrir mão do controle, da ideia de que você pode montar o seu caminho espiritual, da autonomia de escolher o que serve e descartar aquilo que você não quer. Em Mateus 16:24, Jesus diz que se alguém quisesse segui-lo, precisaria negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E isso é pesado, eu não posso fingir que não é, mas tem algo do outro lado dessa entrega que nenhum outro cardápio, que nenhuma outra mistureba espiritual consegue dar. Você para de viver fragmentado, você para de carregar retalhos de várias tradições tentando preencher esse mesmo buraco. Você para de viver em pedaços, você para de juntar retalhos tentando fazer algo que faça sentido. E finalmente você encontra um lugar onde a sua alma descansa, inteira, por completo. Então, resumindo, com amor e honestidade, conhecer é bom, respeitar é necessário, é obrigatório. Julgar o outro não é o seu papel, mas chega uma hora em que você precisa decidir. Não entre religiões, mas entre continuar buscando ou finalmente se entregar à verdade. E talvez seja essa parte que você tenha evitado. Não, não é sobre conhecer outros caminhos, é sobre ter coragem de escolher um e permanecer nele. E se Jesus for quem ele disse que é, essa escolha não é só uma opção espiritual, é a própria vida te chamando pelo nome. E no meio de tanta busca, tanta procura, tanta dúvida, tantos caminhos, o que você precisa talvez não seja de mais uma resposta, mas de descanso, de um lugar onde a sua alma possa descansar. E é curioso, interessante, interessantíssimo, porque Jesus nos convida a esse lugar que ele mesmo é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão um descanso para a alma de vocês. Talvez seja por aí. Talvez esse seja um bom começo. É isso. Eu acho que é isso. Beijo, beijo, tchau e até a próxima.